Será que finalmente chegou o momento que ninguém esperava? Max Verstappen deixando a Red Bull para se juntar à Mercedes? O que há poucos meses parecia totalmente impossível, hoje está ganhando contornos cada vez mais reais. E os bastidores da Fórmula 1 estão pegando fogo com essa possibilidade. Rumores que começaram como especulações vazias agora se transformaram em negociações concretas, segundo a mídia italiana, e isso pode representar o maior terremoto no grid desde a aposentadoria de Michael Schumacher. Mas será que estamos realmente presenciando o fim de uma era na Red Bull? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Max Verstappen, 3 vezes campeão mundial e considerado por muitos o melhor piloto da atualidade, está vivendo uma temporada completamente atípica. Enquanto nos últimos anos ele dominava as corridas com uma facilidade impressionante, agora se encontra em uma posição que jamais imaginou. 61 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri. Para um piloto acostumado a liderar campeonatos com folga, essa situação deve estar sendo extremamente frustrante, especialmente quando consideramos que estamos falando de alguém que nos últimos 3 anos praticamente não sabia o que era perder. A Red Bull, que por anos foi sinônimo de supremacia absoluta na era híbrida, agora enfrenta uma queda de performance que ninguém via vindo. O carro que antes era praticamente imbatível, hoje luta para conseguir pódios consistentes. E isso está colocando em xeque não apenas os resultados da equipe, mas também a paciência do seu maior trunfo. Max não é apenas um piloto talentoso, ele é alguém que está acostumado a vencer. E quando os resultados não vêm, a pressão aumenta exponencialmente. A pergunta que fica é: até quando a paciência de um campeão como Verstappen vai durar? Mas a situação fica ainda mais interessante quando analisamos o timing dessas especulações. Estamos às vésperas de uma mudança técnica significativa na Fórmula 1 para a próxima temporada, com novas regulamentações que podem embaralhar completamente as cartas no grid. E quem está sendo apontada como uma das grandes favoritas para se beneficiar dessas mudanças? Exatamente a Mercedes, que nos últimos anos vem trabalhando silenciosamente para retornar ao topo, investindo pesadamente em desenvolvimento e contratando alguns dos melhores engenheiros do paddock. Os rumores ganharam força principalmente depois que a mídia italiana começou a reportar que não se trata mais apenas de especulações. Segundo essas fontes, existem negociações concretas acontecendo entre Verstappen e a Mercedes, o que elevou completamente o nível de tensão nos bastidores. E não para por aí, porque quando Martin Brundle, ex-piloto e um dos comentaristas mais respeitados da categoria, resolve falar sobre o assunto publicamente, é porque a coisa está realmente séria e os movimentos estão acontecendo de forma muito mais intensa do que aparenta. Brundle fez questão de destacar algo que muita gente não para pensar: o impacto duplo que uma eventual saída de Verstappen causaria na Red Bull. Primeiro, eles perderiam o melhor piloto do grid atual, alguém que consegue extrair performance de qualquer carro e que, mesmo nas piores condições, ainda consegue resultados impressionantes. Segundo, e talvez mais devastador, eles estariam entregando essa arma letal diretamente para um dos seus principais rivais, criando um cenário onde a Mercedes não apenas se fortaleceria, mas a Red Bull perderia sua principal fonte de pontos. A questão contratual aqui é fascinante e mostra como a Fórmula 1 funciona nos bastidores de forma muito mais complexa do que imaginamos. Verstappen tem contrato com a Red Bull até 2028, o que, em teoria, deveria garantir sua permanência na equipe por mais alguns anos. Mas aqui entra um detalhe crucial que poucos conhecem: as famosas cláusulas de performance. Esses dispositivos contratuais são como válvulas de escape, que permitem aos pilotos reavaliarem suas situações quando os resultados não correspondem às expectativas estabelecidas no momento da assinatura.
O interessante é que existe um órgão específico na Fórmula 1 para lidar com essas situações, o Contract Recognition Board, sediado na Suíça, onde todos os contratos são registrados centralmente. Qualquer disputa contratual passa por essa instância, o que significa que uma eventual saída de Verstappen não seria simplesmente uma questão de vontade pessoal, mas sim um processo regulamentado e oficializado que envolveria análise detalhada das cláusulas contratuais e das circunstâncias que justificariam a quebra do acordo. Mas Brundle levantou uma questão ainda mais profunda e que vai ao coração da questão. Será que é possível manter um piloto insatisfeito no cockpit? A resposta, historicamente, é não. Pilotos desmotivados ou insatisfeitos raramente conseguem entregar o seu melhor. E quando se trata de um talento como Verstappen, isso pode ser a diferença entre vitórias e derrotas, entre títulos e vice-campeonatos. A história da Fórmula 1 está cheia de exemplos de pilotos que perderam a motivação e nunca mais conseguiram alcançar seu potencial máximo. Do ponto de vista da Mercedes, a operação faria sentido estratégico em múltiplas dimensões. Eles não apenas estariam contratando o piloto mais rápido e consistente do grid atual, como também estariam enfraquecendo diretamente um dos seus principais concorrentes. É uma jogada que pode definir os próximos anos da categoria, especialmente considerando que a Mercedes tem lutado para encontrar um segundo piloto à altura desde a saída de Lewis Hamilton e que precisa de alguém capaz de maximizar o potencial do carro que estão desenvolvendo. E aqui está um dado que Brundle mencionou e que é absolutamente revelador. Se retirássemos os resultados de Verstappen das campanhas recentes da Red Bull, o cenário da equipe seria desolador. Isso mostra o quanto a equipe austríaca se tornou dependente do seu astro holandês e também evidencia as dificuldades que eles têm enfrentado para desenvolver um carro consistentemente competitivo nos últimos tempos. Sérgio Pérez, o companheiro de equipe atual, tem enfrentado dificuldades constantes para extrair performance do mesmo carro que Verstappen pilota. A pressão sobre Verstappen deve estar sendo imensa. Acostumado a liderar campeonatos desde as primeiras corridas, ele agora se vê em uma batalha árdua, apenas para conseguir subir no pódio regularmente. Para um competidor do seu nível, isso deve ser extremamente frustrante, especialmente quando ele vê outros pilotos conseguindo resultados melhores com carros mais competitivos. A situação fica ainda mais complicada quando consideramos que Verstappen está no auge da sua carreira, aos 27 anos, e não pode se dar ao luxo de desperdiçar temporadas inteiras sem lutar pelo título. A Mercedes, por sua vez, está em uma posição única para fazer essa contratação acontecer. Eles têm a infraestrutura, a experiência, os recursos financeiros e, principalmente, a perspectiva de um carro melhor para a próxima temporada. Para Verstappen, seria a oportunidade de voltar a brigar por vitórias e títulos, algo que, na atual situação da Red Bull, parece cada vez mais distante. Além disso, a Mercedes tem uma tradição de desenvolver carros competitivos ao longo das temporadas, algo que pode ser crucial para alguém que quer maximizar suas chances de conquistar mais títulos mundiais. O que torna essa situação ainda mais intrigante é o fato de que outras equipes também estão de olho em Verstappen. Ferrari, McLaren e até mesmo a Aston Martin sabem que ter o holandês em suas fileiras seria um game changer absoluto. No entanto, a Mercedes parece estar na pole position nessa negociação, não apenas pelos recursos que pode oferecer, mas também pela perspectiva de desenvolvimento que apresenta para os próximos anos. Os próximos meses serão cruciais para definir não apenas o futuro de Verstappen, mas também o equilíbrio de forças na Fórmula 1. Se essa transferência realmente se concretizar, estaremos vendo uma das mudanças mais significativas dos últimos anos, capaz de redefinir completamente a hierarquia da categoria. A Red Bull teria que reconstruir sua estratégia completamente, enquanto a Mercedes daria um salto gigantesco em suas ambições
de retornar ao topo. O que você acha? Verstappen realmente vai dar esse passo arriscado e deixar a Red Bull pela Mercedes? Ou será que isso é apenas mais uma temporada de especulações que não vai dar em nada? A verdade é que, pelo que estamos vendo, essa história está longe de terminar, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais eletrizantes. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como essa outra bomba na Fórmula 1 pode mudar tudo nos bastidores e definir o futuro da categoria para os próximos anos.